A contribuição sindical obrigatória voltou a ser tema no Congresso depois que o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, defendeu uma nova forma de financiamento para os sindicatos. Na segunda-feira, líderes da oposição no Senado criticaram a possível retomada do imposto. O senador Rogério Marinho, que foi o relator da reforma trabalhista, classificou como retrocesso absoluto e tentativa de ressurreição do peleguismo o projeto de lei que trata da volta do imposto sindical no país. Ciro Nogueira, líder da maioria no Senado, chamou a volta da taxa obrigatória de atraso. Efraim Filho, líder do União Brasil no Senado, disse que o imposto tem uma memória muito negativa no Congresso. Segundo ele, a percepção do Senado hoje é votar temas que facilitem a vida de quem produz e que reduzam o custo Brasil. Bom, para começar a nossa rodada de análise e comentários, quero dar as boas-vindas a Fernão Lara Mesquita. Muito boa noite. Fernão, comentamos esse assunto ontem aqui no programa e, claro, uma suposta volta aí do imposto sindical repercutiu no Congresso. Vale lembrar que depois da extinção do imposto lá em 2017, com a reforma trabalhista na gestão de Michel Temer, a arrecadação dos sindicatos registrou uma queda de 98%. E agora, economistas afirmam que essa nova versão do imposto poderá corresponder até 3 dias e meio de trabalho dos trabalhadores brasileiros. Fernão, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes. Gente, essa questão do imposto sindical vai muito além da mera consequência econômica que ela tem. Isso aí foi a semente... É uma das raízes, das principais raízes de todas as distorções do Brasil. Isso é a inversão da hierarquia que define a representação, é isso que isso significa. A ideia de representação, que é a ideia básica e central do sistema democrático, é um conceito hierárquico. Se o representante não mandar o representado não mandar no seu representante, não há representação. E esse sistema, implantado pelo Getúlio Vargas, importado da Argentina, que já tinha importado isso lá do Mussolini, da Argentina do Perón, é um sistema de corrupção da base da sociedade. Porque é natural que as camadas mais altas, depois de ganharem dinheiro e irem se acomodando nessa situação, se tornem decadentes e se corrompam. E isso até é positivo, sociologicamente falando, porque dá o giro na sociedade. O pessoal que vem de baixo joga aquele lá para fora e o processo começa de novo. Agora, quando você institui um sistema de representação falsificado como esse, onde não é o trabalhador que se associa para fazer um sindicato, escolher pessoas que vão lutar pelos seus direitos, sustentar esse sindicato, mas é um sistema em que o governo provoca as pessoas que são desonestas o bastante para isso, para criarem um sindicato do nada, e passam a dar uma mesada para essa pessoa, para ela não perder mais. Tudo que ela tem que fazer daí para frente na vida é não perder mais o controle desse sindicato. E esses sindicatos criados no Brasil por esse sistema são sindicatos de eleição por aclamação. Então, você já imagina a distorção que isso provoca. Para que serve esse sindicato? É um filtro, primeiro, um filtro de seleção negativa nos órgãos de representação da sociedade. É o primeiro estágio da representação política. Do sindicalismo surgem muitos políticos que depois vão para estágios mais altos de representação, vão ser deputados, vão ser senadores, como nós temos até hoje. E acaba produzindo até o produto final é um Lula. Então, é um sistema que esse sindicato é um troço fechado no governo, feito para quê? Para controlar
o direito ao trabalho de todo um setor da sociedade, né? Porque você cria o sindicato, em seguida vem a obrigação de se sindicalizar, né? Só pode trabalhar quem se sindicalizar, né? A contribuição passa a ser obrigatória, e o dono desse sindicato não precisa fazer nada senão não perder uma eleição por aclamação, né? Que vira uma coisa que é ganha na pressão, na porrada, no tiro, frequentemente. Isso foi a história do Brasil, desse sindicalismo, né? E acaba criando os Lulas, né? Porque esse pessoal vai se articulando, vai fazendo deputados, vai criando imposições de sindicalização e vira uma indústria, né? Até recentemente, antes de acabar essa coisa, vendia-se cartas sindicais por milhões no Brasil, né? Comprava-se esse posto. Então, esse é um sistema que corrompe a base da sociedade, né? O proletariado, né? O cara já começa corrompido, já começa vivendo dentro de uma falsificação, né? Onde prevalece a força, a mentira, o cinismo, né? O controle sob pressão dos companheiros de trabalho, a obrigação de se sindicalizar, a obrigação de entrar numa linha política ou ideológica falsa, porque senão não consegue o trabalho, e assim por diante, né? Isso entortou o Brasil, né? E nós conseguimos nos livrar disso, e agora volta o Lula querendo impor isso de novo. É a cara dele, é a cara do PT. O Lula é o produto desse sindicalismo. Fabi Barroso, muito boa noite, minha parceira aqui de estúdio, seja bem-vinda em Oeste Sem Filtro. O Wilson Abreu aqui no chat disse o seguinte: se o Congresso Nacional não aprovar, o STF vai aprovar. Socorro, hein, Fabi? Que tempos estranhos estamos vivendo hoje. Enfim, a extinção do imposto sindical obrigatório foi um avanço aí da reforma trabalhista lá em 2017. 6 anos depois, cá estamos aqui discutindo o mesmo tema, Fabi. Boa noite, Fernão, Augusto Nunes e o querido Silvio Navarro, a você, Paulo, e a todos aqui da audiência da Oeste Sem Filtro. Bom, para começar, eu sempre vejo essas manifestações aí do povo da esquerda dizendo que a reforma trabalhista foi um retrocesso. Afirmo que não foi, né? Eu atuei bastante tempo na área trabalhista, principalmente preventivo trabalhista, e afirmo que a reforma trabalhista, que não foi o que a gente precisava, mas ajudou bastante, trouxe direitos aos trabalhadores e adaptou os tempos modernos à realidade, né? Então, fica muito conflitante isso. E a volta do imposto sindical obrigatório também é um retrocesso nas relações de trabalho. Além disso, que o Fernão já colocou, né, que é algo getulista, a cara mesmo do retrocesso de sindicatos, também dá para dizer que eles atuam da mesma forma de algo parecido com o MST. Né? Então, são muito bem organizados. Aqui em São Bernardo do Campo, né, em São Paulo, a cidade em si tem essa história para contar, uma história que já foi de riqueza e hoje em dia vive uma pobreza ali muito grande por conta dos sindicatos, por conta das negociações coletivas de trabalho que visavam proteger, por incrível que pareça, os patrões que faziam os tratos ali com o pessoal do sindicato. Eu recebia inúmeras reclamações de trabalhadores que não tinham suas demandas atendidas. E acho engraçado quando alguém fala assim: o sindicato era muito bom, fazia as contas direitinho. Gente, para fazer conta, você paga alguém ali para fazer essas contas e você não vai ser enganado, é uma vez na vida só. Agora, tornar isso obrigatório, e a questão do STF, né, que você acabou trazendo, é verdade. Infelizmente, o Congresso Nacional tem atuado, tem legislado e o STF tem legislado também, com vácuo ou não, né, na legislação. Então, a gente já sabe que se for judicializado, com a tendência sindicalista dos ministros, acho muito difícil isso realmente não voltar ao Brasil. Augusto Nunes, muito boa noite. Atraso e retrocesso, então, foram alguns termos usados por alguns parlamentares para definir aí uma suposta volta do imposto sindical obrigatório. Boa noite, Augusto. Boa noite, Paula, nossa chefe. É disso que se trata. Boa noite, grande Fernão, meu irmão Silvio, Fabi, querida,
Boa noite a você que nos acompanha nesta noite. O Fernão lembrou bem, isso aí tem quase 90 anos. Essa ideia do imposto sindical, isso é uma coisa do Getúlio Vargas, quer dizer, é uma coisa antiquíssima. Um dos poucos avanços que o Brasil conseguiu nessa área, com as mudanças trabalhistas, não foi nem uma reforma que mereça esse nome, foram algumas mudanças modernizadoras, essas já bastaram aí para configurar avanços que o Brasil requer há séculos. E até aí eles estão querendo andar para trás. É a vanguarda do atraso mesmo, né, o PT. Então o Lula está querendo fazer isso para agradar esses Marinhos da vida aí, não o nosso Rogério Marinho, mas o Luiz Marinho, vive disso. Tem essas centrais sindicais, né, que são uma tremenda boca livre para os seus donos, várias centrais, vários sindicatos que não funcionam. É muito simples. Se o trabalhador de uma determinada categoria precisa do sindicato, ele vai lutar para que exista e esse sindicato vai servir a ele. Não servindo, acaba. Então, eu dou um exemplo aqui. Alguém aqui no nosso programa já leu algum texto escrito pelo pessoal que está no sindicato dos jornalistas? Eu nem sei quem está lá. Com certeza, eles nunca escreveram nada mais do que manifestos de quinta categoria. E agora vão tirar o dinheiro de quem trabalha para botar lá. O Supremo só pode apoiar isso porque não é um sindicato, né? Monta um sindicato lá para eles darem uma parte do muito que ganham, que eles acabavam com essa gracinha, mas é fácil legislar com o dinheiro dos outros. Então espero que o Congresso cumpra o seu papel, ouça o que dizem, né, os brasileiros decentes, honestos, e impeça mais essa volta no tempo, né, que é tudo que o Lula sabe fazer. Tudo que ele sabe fazer. O Lula tem a cabeça baldia, e é uma cabeça que se formou aí na pior das escolas, aí no século passado, e continua andando para trás.